Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo a palavra junto com vocês. Estou meio gripadão ainda, mas eu quero dar continuidade à nossa leitura nesses anos aí. Já faz mais de um ano que eu estou lendo junto com vocês nesse canal e primeira vez que eu estou com uma tosse que eu quase não estou conseguindo nem ler. Mas vamos estar lendo na medida do possível. Vou pedir para o Senhor que nos oriente nesses 3 capítulos finais de Zacarias. Esses 3 capítulos é muito interessante a gente meditar neles, que ali ele vai estar falando do povo de Judá, de Israel, que quando Cristo voltar, eles vão reconhecer que foi eles que transpassaram Cristo com a espada quando ele estava na cruz, ali com a lança, que nem ele vai falar ali no capítulo 12. Mas enfim, eu só estou me alentando aí, me antecipando, para a gente estar meditando nesses 3 capítulos nesse dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 12 ele vai falar bem assim: ó. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porém em pânico todos os cavalos, e deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Naquele dia, farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior a Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim o mais fraco deles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Enfim, ele está trazendo uma ilustração a respeito de Davi, porque Davi era um homem muito guerreiro e era muito valioso também. E ali ele fala que o mais fraco dele será como Davi. Enfim, ele está falando de força, digamos, de luta. Agora a gente vai estar meditando também, é que esse livro profético de Zacarias, ele fala de um assunto, daqui a pouquinho ele já muda a direção também. Vale lembrar que ele está falando agora, a partir do versículo 9 aí, ele vai estar falando a respeito de Cristo. Quando Cristo estava na cruz, ele foi transpassado por uma lança, e foi ali o povo de Israel que estava em volta ali. Enfim, a gente sabe muito bem o contexto que aconteceu com Cristo. E aqui ele vai estar falando que quando Cristo voltar, eles vão olhar para ele e vão entender que foi ele que eles transpassaram com a lança. E aqui ele vai estar falando bem certinho, só nós prestar bem atenção, que fala bem assim, ó. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica. Olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perca de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perca do filho mais velho. Enfim, vale lembrar que aqui eles vão reconhecer o Messias que tinha vindo há mais de 2000 anos atrás, e eles estão esperando até hoje
o Messias, que vai vir o enganador enganar eles. Eles vão olhar para Cristo e aí eles vão chorar amargamente, como fala ali. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale do Megido. Todo o país chorará separadamente, cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. Vale lembrar que essa nação sacerdotal, que era o povo de Israel, como o Senhor falou para Moisés lá atrás, olha, vai e fala para esse povo que eles são uma nação sacerdotal. E para fazer o sacrifício do carneiro, digamos, da ovelha, como Cristo foi, como uma ovelha muda ao matadouro, como a gente viu em Isaías, era preciso um sacerdote fazer isso. E naquela questão, quando Cristo foi ali examinado ali por Herodes, ali, enfim, não tinha sido dado, se não fosse dado o poder dos céus para Herodes, ele não tinha como ter feito aquilo. Aliás, Pilatos, né? Até confundi. Pilatos examinou o cordeiro, viu que não tinha mancha nenhuma, não tinha defeito nenhum e falou para o povo: não vejo motivo algum para condená-lo. Mas o povo incitou Pilatos ali para estar crucificando Cristo. Ali eles fizeram aquela função sacerdotal que fala bem assim, que eles falaram, né? Crucifica-o, crucifica-o. Então ali eles já estavam imolando o cordeiro. Como era uma nação sacerdotal, era necessário que, como Cristo veio com um cordeiro, era só os sacerdotes que podiam estar fazendo o serviço sacerdotal. E foi toda essa nação, por isso que ele traz esse contexto aí. Eles vão olhar para ele e vão estar chorando, porque eles não vão acreditar no que fizeram. Na verdade, o próprio Senhor fala bem assim, ó Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Mas enfim, essa questão de sacerdote é muito interessante a gente meditar e entender. Começa lá em Abraão, quando o Abraão quase sacrificou Isaac, que daí Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Aí o Senhor, aliás, Abraão fala: ó, o Senhor proverá. E João Batista também, quando Cristo estava passando, João Batista fala: ó, eis o cordeiro que tira o pecado de todo mundo, digamos, eis o cordeiro aí. Enfim, como vale lembrar, por isso que essa questão aí, que quando ele fala que transpassaram, que os bandidos da cruz, eles cortaram ali, quebraram eles, mas Cristo foi transpassado com uma lança, por isso que aqui ele fala bem assim, que vão olhar para aquele que os transpassaram. Eu quis só adiantar esse assunto, porque um dia eu quero, se Deus permitir, fazer um videozinho aí e tá falando só sobre sacerdote. É bem interessante a gente meditar. O sacerdote levítico, o novo sacerdote de Cristo Jesus também. Hoje é um novo sacerdote. Quando há mudança de lei, há mudança de sacerdote também, como a gente sabe ali, que a gente vai estar olhando em Hebreus também. Mas enfim, no capítulo 13 ele vai falar bem assim, ó. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos, que nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto o profeta como o espírito imundo. Esse é alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe dirá: você deve morrer porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais os esfaquearão, porque a igreja já não vai estar aí mais. Vai profetizar por quê? Se já não tem esperança também. Dá para entender desse jeito. Naquele dia todo profeta se envergonhará de sua visão profética. Não usará o manto de profeta, feito de pele para enganar. Ele dirá: eu não sou profeta, sou um homem de campo, de terra, e tem sido o meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém lhe perguntar: que feridas são estas no seu corpo? Ele responderá: fui ferido na casa dos meus amigos. Enfim, Cristo também vai estar mostrando as feridas deles, eles vão estar olhando ali, aonde que aconteceu ali, os pés e as mãos, assim como Tomé colocou o dedo lá e viu, que creu, né? Depois que ele viu, que ele creu,
assim também eles vão perguntar: e essas feridas? Ele vai falar: fui ferido na casa dos meus amigos. Porque também ele fala para Judas: ô meu amigo, o que você veio? Enfim, Cristo sauda ali Judas Iscariote como um amigo, né? Enfim, com o beijo ele traiu Cristo também. Eu estou me adiantando esses detalhes porque eu gosto de meditar assim nos profetas e como já aconteceu esses detalhes com Cristo Jesus, porque Cristo também tratava ali muitos como amigos, né? Então, até ali Lázaro não tinha cargo nenhum, mas era um amigo do Senhor, enfim. Eu vejo por este lado também. Mas só que Lázaro também, né, ele foi ressuscitado e não estava nessa condição aí de ter ferido Cristo, muito pelo contrário, né? Andou com Jesus ali, testemunhou a respeito dele, tanto é que depois queriam até matá-lo de novo, né, cá entre nós. Mas, pois bem, estou saindo um pouquinho fora. Levante-se, ó, a espada contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata, e eu purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. No capítulo 14, ele vai falar também um pouco do final dos tempos e também na era milenar, que fala bem assim, ó. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá no meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes. Esse detalhe é bom meditar também, pois ele estenderá até Aziel. Fugirão como fugirão do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Naquele dia haverá calor, não haverá calor nem frio. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dias e noite, porque mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste. Isto acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será Rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. O único nome que nós sabemos muito bem é Cristo. O nome de Jesus tem muito poder, como a gente vai ver nos evangelhos. Eu estou lembrando dos evangelhos porque nós já estamos quase chegando nos evangelhos e é bom a gente estar meditando neste nome de Cristo, que ali ele fala: o nome será o único nome. Só tem um único nome, que é Cristo Jesus, que tem poder para salvar. A terra toda, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá, mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os tanques. Me perdoem pela tosse. Da torre de Ananel até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém será segura. Esta é a praga para a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e sua língua apodrecerá em sua boca. Vale lembrar que no final dos tempos vai ser lançado aí, digamos aí, o espírito do anticristo. Ele vai estar querendo se assentar em algum lugar, falando que é Deus e tal, homem da abominação, como a gente vai ver em
em Timóteo, segundo Timóteo, ele explica bem. Mas enfim, o povo ali de Israel vai estar exprimido, vai estar ali, não vai ter para onde fugir. E o Senhor vai lutar também por Israel, porque é a terra do Senhor ali, Jerusalém, é a terra do grande rei. Então ele tem muito apreço por aquilo ali. E Satanás também não vai querer se aproveitar dessa situação, porque ele sabe onde que é a terra do Senhor. Então, onde que o Senhor pisou, onde que ele nasceu, quando ele veio ali sobre o Espírito através de Maria, ali, digamos, é uma questão de honra também para Satanás querer ali fazer alguma coisa. Ele vai estar sitiando, vai estar induzindo ali, sitiar todas as nações contra Jerusalém. E aqui esse detalhe ele fala sobre as pragas que o Senhor vai colocar a respeito dessas pessoas que forem estar lutando contra Jerusalém. Ó. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grande quantidade de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Naquele dia estará escrito nas sentinelas penduradas nos cavalos, separados para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos, e todos que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Enfim, essa profecia é mais para frente, como a gente pode imaginar com o nosso raciocínio lógico, digamos assim. Mas enfim, um grande abraço para vocês, me perdoem pelas muitas palavras, às vezes fica meio confuso, mas agora quando nós chegar no Novo Testamento, vocês vão vendo que vai estar fluindo melhor, a gente vai estar entendendo mais a palavra, por isso que é necessário passar por todos esses profetas, passar por todo o Antigo Testamento para nós chegarmos no Novo Testamento e entender melhor a palavra também através do Espírito do Senhor, porque é pela palavra também que a gente é revelado muitos detalhes a respeito do Senhor, o nosso Deus. Mais um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.